Aqui iniciamos os casos de mais sentenças, né? Gravei o exercício 1 para vocês, acabou dando meia hora de gravação, então vamos direto para o exercício 9, tá? A questão aqui não são duas sentenças, no exercício 9 são três, mas a ideia é dar a mesma dessas três aqui, tá? Será que vai ser contínua? Será que vai ser completável? Será que vai ser totalmente descontínua? Se for contínua, beleza, tá tudo certo, lindo. Se for completável, a gente consegue completar usando o limite. E se for totalmente descontínuo, aí não tem jeito mesmo e já era, né? Um gráfico contínuo é uma linha perfeita e é o que a gente busca descobrir usando limites sem precisar desenhar aqui, né? Esse exercício 9, deixa eu me achar, achei. Eu tenho três sentenças. Vou colocar S1, x² mais 2. Ela acontece onde? Nos valores x menor do que menos 1. A sentença 2, ela está acontecendo aqui. Ela é x mais 4. E nesses valores aqui, ó, o x entre menos 1, incluindo o menos 1, e 1, incluindo o 1. Aqui na composição do exercício, gente, eu acabei errando um pouquinho, tá? Na verdade, errei bastante, né? Isso aqui não é maior ou igual a 1. Isso aqui tem que ser x maior do que 1 e não maior ou igual. Por quê? O 1 já está incluído aqui, ó, nesse passo anterior. Então, eu não posso incluir ele no próximo. Então, quando vocês forem fazer o exercício, tirem esse igualzinho aqui dessa parte, tá? E no caso, essa é a sentença 3. E ela é x dividido por x menos 0,8 nos valores x maior do que 1. Vamos pensar aqui, ó. Graficamente, seria algo assim. Aqui o menos 1, eu vou marcar os pontos de junção, tá? Ou disjunção. O menos 1 e o 1. Esses dois pontos aqui. Menos 1, 1. A intenção aqui é o seguinte. Do menos 1 para trás é a primeira sentença. Do menos 1 até o 1 é a segunda sentença. Não sei como vai se comportar ainda. Põe que aqui é a segunda sentença. S2. Aqui seria a sentença 1. E por fim, depois do valor 1 aqui, ó, vai pegar a sentença 3. A gente vai ter que investigar se existe junção aqui nesses pontos, né? No ponto menos 1 e no ponto 1. Como que a gente vai investigar se existe junção ou não? Eu vou ter que ver se o limite à esquerda e o limite à direita vão seguir até o mesmo lugar. Se o limite à esquerda ou se o limite à direita vão seguir para o mesmo lugar. Graficamente, essa é a noção. A gente vai avaliar esses pontos aqui diretamente caso não haja nenhum problema, tá? O que são os problemas? Para polinômios, eu tenho basicamente dois. Se eu tenho uma raiz onde o índice aqui é par, o interior dessa raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, suponha que aqui eu tenho uma raiz quarta de x² menos 81. Esse polinômio interno, x² menos 81, o esboço do seu gráfico é isso daqui. Eu sei que as raízes são menos 9 e 9. Sei que esse gráfico tem o dominante positivo.
Então esse gráfico ele se comporta mais ou menos assim. Eu preciso só do negócio bem simples, não preciso discutir o eixo Y aqui, não preciso discutir o vértice, porque eu só quero os valores positivos que estão aqui acima do gráfico e aqui. Ou seja, para essa função fazer sentido para mim, eu precisaria que o x fosse menor ou igual a menos 9 ou que o x fosse maior ou igual ao valor 9. Então, aí que estão os problemas, e os problemas a gente ataca pelos limites laterais apenas, tá bom? Nesse caso, é um dos problemas, é o primeiro problema que a gente costuma atacar dessa forma, tá? Quando temos raiz, a parte interna tem que ser positiva. Para eu descobrir onde é positiva, eu faço o esboço simples do gráfico e vejo o que está acima do gráfico aqui, né? No caso, os antes do menos 9 e os depois do 9. O segundo caso é um quociente. Um quociente, eu vou ter um polinômio em cima e um polinômio embaixo. E o que me dá problema é o polinômio de baixo. Eu repito, eu não vou cansar de repetir. Deus desceu à terra e disse: não dividirás por zero. E aqui, olha só, a parte de baixo aqui dessa fração é a divisão. Então eu preciso que esse polinômio de baixo não seja zero. Como que esse polinômio de baixo não é zero? Nas suas raízes ele é zero. Então eu preciso descobrir as raízes e eliminar isso. Vamos supor que eu tenho x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. O polinômio de cima esquece. Ele não faz diferença para a gente aqui nesse momento. Vamos pegar o polinômio aqui de baixo. Eu preciso das raízes disso. E as raízes são x igual a 1 e x igual a 2. Isso daqui você descobre por Bhaskara e tal. O que eu quero? Eu quero que, nesse caso, o x tem que ser exatamente diferente da primeira raiz, o x tem que ser exatamente diferente da segunda raiz. Ah, mas o exercício vai te pedir o limite para quando o x tende exatamente ao problema. O que você faz? Analisa pelos laterais. Analisando pelos laterais, você vai descobrir se esse valor é igual, existe o limite. Se esse valor é diferente, não existe o limite, tá bom? Existe um salto se for diferente. E é isso que vocês têm que saber com relação aos problemas relativos a cada sentença de polinômios. Certo. Outro problema que a gente pode ter é o que eu vou chamar de problema de junção ou disjunção. Como são esses problemas de junção ou disjunção? Esses valores aqui, observa que ele repete na primeira e na segunda sentença. E esses valores aqui, observa que ele repete na segunda e na terceira sentença. Então, é disjunção, né? Ou é desjunção? Junção, disjunção. Aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esses valores e vai tratar eles como problema. Tratar como problema significa que você vai usar os limites laterais, tá? Inclusive, esse exercício eu tenho as duas junções aqui para atacar. Então, eu vou atacar as duas junções como limites laterais.
E vocês vão entender o porquê que a gente vai acabar fazendo isso já já, tá? É só isso que você precisa entender. A questão aqui, isso aqui é um polinômio simples. Um polinômio simples, ele não está com aquele problema da raiz, nem com aquele problema do quociente. Aqui também é um polinômio simples, aqui eu tenho um quociente polinomial, então eu tenho que avaliar a parte de baixo desse quociente. Eu preciso que aqui na sentença 3 o x menos 0,8 seja diferente de zero. Aonde que isso acontece? Aonde o x é diferente de 0,8 positivo. Acontece que essa terceira sentença, observa bem, ela está acontecendo nos valores maiores do que 1. Então, o 0,8, ele não é problema para a gente porque ele é um valor menor do que 1. Então, não vai acontecer isso para a terceira sentença. Eu descarto esse problema, sigo em frente. Como diria o Cabo Daciolo, estamos em período de eleição, né? Lembro da eleição anterior, Cabo Daciolo. Glória a Deus, não temos um problema aqui. Seguindo então, como não temos o problema, se não for problema, substitui direto, tá? Se for problema, limites laterais. E eu preciso, para que a função seja contínua, que o limite, no caso os dois limites laterais, tem que dar o mesmo valor para não ter salto. Isso tem que ser igual à função aplicada no ponto. Então, olha só, no A, nós temos o x igual a zero. X igual a zero se enquadra em qual dessas três sentenças aqui? O zero, ele é um valor que está entre menos 1 e 1. Então, eu vou aplicar a sentença do meio, a sentença 2. Eu quero f de zero, eu vou colocar o zero ali na sentença 2. E o resultado é 4. Eu quero o limite para quando x tende a zero de f de x tem que ser igual a o limite para quando x tende a zero de x mais 4. Basta substituir 0 mais 4, 4. Os valores batem. Então, aqui nós temos como limite x tende a zero de f de x é igual a f de zero. Dizemos f contínua em x igual a zero. Contínua naquele ponto x igual a zero. Belezinha. Vamos para o B? O B é problema, hein? B. Eu tô calculando, vou ter que calcular aqui para o x igual a menos 1. Observa que o x menos 1 está exatamente na junção entre a primeira e a segunda sentença. Como ele está na junção entre essas duas sentenças, eu vou ter que aplicar o lateral. Então, limite para quando x tende ao valor menos 1 pela esquerda da nossa f de x, e vou ter que avaliar o limite para quando x tende ao valor menos 1 pela direita também da nossa f de x. Valores um pouquinho menores do que menos 1, nós vamos seguir pela sentença número 1, tá? Menor do que menos 1 é a sentença 1. Então, limite para quando x tende a menos 1 pela esquerda daquela sentença ali vai ser x² mais 2. Basta eu substituir agora pelo valor menos 1. Como não tem problema, eu não preciso me preocupar, né, como o caso anterior, em fazer os laterais e tal. Realmente é bem tranquilo, é só substituir o valor, não preciso me preocupar com aproximações. Mais 2, o resultado é 3, certo? O resultado deu 3 aqui. Vamos ver na de baixo como vai dar? Qual que é o limite para quando x tende ao valor menos 1 agora pela direita? Pela direita eu estou aqui
nos valores um pouquinho maiores do que o menos 1, ou seja, eu estou aqui na segunda sentença, então eu coloco aqui x mais 4. Mesma coisa, não tenho problema, basta substituir o valor, não preciso me preocupar com aproximações. Então aqui eu fico com menos 1 mais 4, o resultado deu 3, esse resultado bateu, então existe o limite para quando x tende a menos 1 da nossa f de x. Beleza, se existe o limite, basta que a função aplicada no ponto menos 1 seja igual a esse limite, e é isso que a gente vai buscar agora. Qual que é o f de menos 1? O f de menos 1, olha só, o menos 1, como está essa noção desse igualzinho aqui, o menos 1 ele está seguindo pela sentença número 2. Então eu vou aplicar o valor menos 1 na sentença número 2, e a sentença número 2 era x mais 4. Então menos 1 mais 4 deu 3. Agora nós temos como f de menos 1 é igual ao limite para quando x tende a menos 1 da nossa f de x é contínua no ponto x igual a 1, negativo, tá? Beleza, né? É aquele caso que eu mostrei aqui para vocês. Esse aqui, ó. Aqui eu sigo pela sentença 1, aqui eu sigo pela sentença 2 e a função aplicada no ponto, ela tampa esse buraco de maneira primorosa. Fica lindo isso aqui. Então, o limite existe, a f existe e bate com o valor do limite. Então, essa função é contínua nesse pontinho, tá? Aí depois, como a sentença 1 é contínua, como a sentença 2 também é contínua, então ela é contínua nesse pedacinho todo. O C você vai aplicar a mesma ideia, tá? Nós temos x igual a 1, ponto de junção, ponto problema. Vamos atacar pelos limites laterais. Então, nós temos que aplicar o limite para quando x tende ao valor 1 pela esquerda, o limite para quando x tende ao valor 1 pela direita. Aqui nós temos a nossa f de x. Observando aqui um detalhe, que pela esquerda, olha aqui, pela esquerda eu estou aqui na segunda sentença, na sentença do meio, né? Por quê? Olha só, valores um pouquinho menores do que 1, eles estão aqui nesse intervalo que eu pintei de verde aqui em cima. Então, ó, eu vou marcar aqui a função x mais 4. Nessa de baixo, valores um pouquinho maiores do que 1 são esses aqui da terceira sentença. Então, eu escrevo aqui, ó, x sobre x mais 0,8. Agora eu vou substituir sem problema nenhum, que essas funções aqui nós discutimos lá no começo da gravação. Isso daqui não tem problema. Então, nós vamos simplesmente substituir. Ficou aqui, ó, 1 mais 4, então deu 5. Aqui deu 1 em cima sobre 1 mais 0,8. Menos 0,8. Aqui eu tinha colocado errado, tá? Não é mais 0,8 nem aqui, é menos 0,8. O resultado disso é 1 sobre 0,2, que é 5 também. Isso daqui sendo igual, quer dizer que existe o limite para quando x tende a 1 positivo da nossa f de x. Basta eu calcular agora f do valor. Se bateu, quer dizer que é contínua no ponto. Olha só, o f do valor eu vou seguir aqui pela do meio porque eu tenho o igualzinho aqui, ó, nesse intervalo, pegando esse 1 aqui. Então, vou pegar a sentença 2. Eu pego aqui, ó, 1 mais 4, resultado é 5. Como f de 1 é igual ao limite para quando x tende a 1 da nossa f de x, f é contínua em
x igual a 1. Testei a continuidade nos 3 pontos, né? Se você quiser testar a continuidade como um todo, globalmente, você pode pensar o seguinte: ela é contínua, esse pedacinho aqui, polinômios, são contínuos. Esse daqui é contínua para todos esses valores. Essa daqui é contínua também para todos esses valores. E essa daqui não seria contínua naquele problema, mas aquele problema não está nesse intervalo aqui. Então, isso daqui acaba sendo contínuo também. Ela é contínua em tudo. Ela é contínua nas junções, ela é contínua como um todo. Então, essa função f ela é 100% contínua. Um abraço a todos.